Estamos aqui com o Jair Wagner, da Wagner Reguladora, que está comemorando 30 anos. Vamos conhecer um pouquinho a história deles? Então, Jair, seja bem-vindo. Queria que você me contasse um pouquinho a tua história, a história da Wagner, mas queria começar com a tua história. Quem é o Jair? Como começou a tua história no mercado de seguros e como nasceu a Wagner? Eu nasci numa comunidade humilde no interior Planalto Norte de Santa Catarina, Serra Grande, Irinhópolis, onde eu vivi toda a minha infância, adolescência, juventude, sempre trabalhando com meus pais na agricultura. Vivi até os 22 anos nessa região. Aos 19 anos de idade, eu acabei me apaixonando e casando, jovem. Eu com 19 anos, minha esposa Beatriz com 18. Logo depois de um episódio que marcou muito a região, que foi uma das maiores enchentes que Santa Catarina passou, isso foi em 81 para 82, coincidiu dos meus pais venderem a propriedade em Santa Catarina e compramos uma outra propriedade bem maior em Guarapuava. Eu, a Beatriz e o Anderson, que era um filho pequeno, com um pouco mais de um ano, nos mudamos para Guarapuava e começamos a fazer a preparação do solo e o plantio nessa nova propriedade. E no ano seguinte, a nossa família sempre trabalhou unida, sempre unida. E no ano seguinte, fizemos uma grande lavoura, aproximadamente aí 240 hectares, o que equivale a quase 100 alqueires, né, de terra, e plantação de soja. Uma safra linda, magnífica, uma das melhores safras que nós fizemos na nossa vida, trabalhando dia e noite. Infelizmente, uma safra que era para ter rendido de 12 a 13 mil sacas de soja, rendeu para nós um pouco mais de 3 mil sacas, ou seja, não deu para cobrir todas as despesas da operação na época. Isso, para mim, foi uma decepção muito grande. Eu decidi romper aquele trabalho familiar e convidei minha esposa, um filho pequeno, e viemos para Curitiba. Mudamos do interior para uma cidade grande, onde eu não desconhecia totalmente o meio de vida, trabalho. Tentei buscar trabalho, né, em Curitiba, fui em várias entrevistas, mas... Isso foi em 85? Não, antes, isso em 83 para 84. Como o que eu sabia fazer bem era trabalhar na agricultura, trabalhar com máquinas, eu não tive oportunidade. Uma das últimas entrevistas que eu fiz, eu lembro que o pessoal comentou: Jair, a gente quer muito bem você é um cara magnífico, mas o que a gente pode pagar aqui mal vai dar para você pagar o teu aluguel. Mas você tem família, você tem filhos, não adianta nós querer te iludir. Eu lembro que eu saí dessa loja, passei a rua, sentei no meu filho do outro lado e fiquei pensando: o que eu vim fazer aqui em Curitiba? Por que eu estou aqui? Aonde que eu vou conseguir um trabalho? Se uma loja simples, de móveis, eu não tinha uma colocação por conta do que eu iria ganhar, mal daria para o sustento da família. E por que você escolheu Curitiba? Destino da vida. Aí eu digo que Deus realmente sempre me acompanhou, desde a minha infância, quando eu cheguei a ser desenganado pelos médicos, e quando eu não poderia tomar banho em água gelada, não poderia me resfriar, meus pais, que decidiram me entregar nas mãos de Deus, me deram liberdade para eu brincar, sair um pouquinho dentro de casa. E justamente a primeira coisa que eu fiz foi cair numa valeta de água corrente, água gelada, e a partir de então minha vida mudou. A doença que tanto me incomodava deixou de existir. Então, assim, o que poderia te matar te salvou. Me salvou. Isso mostra que Deus sempre esteve comigo em toda a minha vida. E não foi diferente. A própria falência que a gente acabou tendo, né, em Guarapuava, isso já era um caminho, uma forma de eu mudar a minha trajetória, buscar outros rumos para chegar onde hoje eu estou. Em Curitiba, vendo que não tinha oportunidade de trabalho em alguma empresa, me surgiu a oportunidade de trabalhar numa fazenda em Palmeiras, uma fazenda grande,
de quase 700 hectares, que também já tinha 2 tratoristas, e precisava de mais alguém com experiência para trabalhar na lavoura, trabalhar com máquina, onde o meu pai também foi chamado e contratado para trabalhar como encarregado, porque ele conhecia muito da parte da agricultura. Trabalhamos 1 ano, fizemos uma excelente safra, novamente, uma força divina, que eu até então desconhecia, me puxava, fazia com que eu saísse daquela propriedade, onde a gente estava muito bem, uma excelente casa para morar, não faltava nada. O pequeno salário que eu recebia ainda sobrava metade para eu guardar na poupança, mas algo me puxava e fazia com que eu saísse de lá. Quando eu falei para o dono da fazenda, que era o diretor do Banco Bamerindos, que eu ia sair, e ele não queria, em hipótese alguma, ele sabia que a minha decisão já estava tomada, ele me falou que uma prima da esposa dele, que tinha recém comprado uma fazenda em Pinhais, precisava de alguém com a minha experiência, com a minha vocação, para poder trabalhar na fazenda e preparar uma área de agricultura, de lavoura que ela queria. Aí eu vim para Curitiba, para Pinhais. Essa fazenda era a fazenda da dona Didi, viúva do Francisco Avelino Vieira, fundador do Banco Bamerindos. Trabalhei um pouco mais de 6 meses, preparei o solo, fiz o plantio, deixei um plantio perfeito. E novamente, essa força vinda de Deus fazia com que eu saísse dali também. Me chamava para que eu fosse buscar outros horizontes. Eu decidi sair daquela fazenda e acabei encontrando um trabalho numa construtora em Colombo, aonde eles precisavam de alguém que soubesse dirigir veículos pequenos, caminhões, e fui contratado como motorista particular, fazendo serviço administrativo, atendendo as obras, e nessa empresa eu tive a oportunidade de evoluir, crescer, ser promovido em pouco tempo de trabalho, justamente pela minha dedicação, pelo meu comprometimento, e estava muito bem, até que surgiu a oportunidade de trabalhar numa corretora de seguros. Aquilo também, por ser um processo novo, uma nova oportunidade, me chamou a atenção e fez eu tomar a decisão de sair também desse emprego. Quando eu cheguei para o dono da construtora e falei que eu estava saindo, que eu ia sair, eu ia tentar outros horizontes, ele tentou me segurar, falou: Jair, eu te quero tão bem como um filho, você é um cara muito responsável, eu não quero que você saia. Você foi promovido em pouco tempo, mesmo assim eu te prometo mais um reajuste aí de 30% a 40% do salário. Eu quero que você faça engenharia civil, quero que você estude. Nós pagamos todo o custo da faculdade, material. Você não precisa mais vir bater ponto aqui na empresa, você pode ir direto para as obras como estagiário. Tudo que um profissional, que um pai de família, que um homem desejava na vida, eu acabei tendo naquele momento essa oportunidade. Mesmo assim, essa força superior fez com que eu saísse e trocasse um certo por algo duvidoso, que a gente não sabia, não tinha certeza se ia dar certo ou não. Alguma coisa dizia que não era isso, era outro, o teu futuro era outro. Deus novamente me conduzindo para um outro caminho. E aceitei, fui trabalhar nessa corretora, trabalhei um pouco mais de 6 anos, e até que chegou um ponto que o ciclo naquela empresa também estava vencendo. Para mim, novamente, essa força superior, onde eu já estava muito bem, não fazia sentido talvez essa mudança, mas para mim Deus é que estava me conduzindo e me chamando para que eu precisasse mudar novamente de trabalho. E foi justamente uma visita que eu fiz na seguradora Bamerindos, que era com quem essa corretora tinha a maior produção, que eu fiz o comentário que eu estaria saindo da corretora, que eu ia buscar novos horizontes. Naquele momento, o gerente da área falou: Jair, aquela cadeira lá está desocupada, a gente está tentando achar alguém para ocupar aquela cadeira. Se você está realmente tomando essa decisão, a gente vai te contratar. Acerte, que você precisa acertar com a corretora, que era parceira da seguradora, e vem aqui que a vaga é sua. Isso foi algo assim que surgiu do nada, de um simples bate-papo, de uma conversa. Não era a intenção da visita? Não era. Nunca foi essa a intenção.
E aconteceu, fui contratado para atender uma conta super especial. Como eu tinha todo o conhecimento de campo, todo o conhecimento da parte operacional, né, contatos com clientes, com segurados, eu era a pessoa indicada para atender aquela conta. E trabalhei 3 anos, muito bem, bem visto pela seguradora. Os trabalhos que eu fazia assim, aqui tinha uma repercussão muito positiva. Mas novamente chegou o momento, parece que o ciclo ali também tinha encerrado. Eu precisava buscar um outro caminho. Eu não conseguia às vezes entender o porquê disso, porque ali também estava muito bem. Mas algo me chamava para que eu seguisse e buscasse outro rumo. Quando eu cheguei e falei para os gerentes e diretores que eu estava saindo, eles não queriam que eu saísse de jeito algum. Eu falei, não, vamos dar oportunidade para outro funcionário, mas eu já estou decidido, vou sair. Então surgiu a oportunidade da própria companhia, sugerindo que eu montasse uma empresa, uma reguladora. Eu precisava ter uma firma constituída para emitir nota e pagar os serviços, para eles poderem pagar os serviços, os honorários. Isso foi em 90, que dia que é? Ou é a data oficial? Quando eu saí da Bamerinos, que eu tomei essa decisão, isso foi final de 93. 93. Aí em 94, já em 94. Em 94 eu montei a Wagner Reguladora. Então já no início de 94 eu saí. Eu comecei atendendo por algum tempo, sem ter ainda a empresa oficialmente constituída. E eles iam me pagando, normal, até que em 27 de outubro de 1994 saiu o registro da empresa, oficialmente. E não sei da onde, como e por que o nome de Wagner no nome da empresa, Wagner Reguladora. Provavelmente um propósito de Deus. Talvez não tinha outra opção e esse foi o nome que eu dei para a empresa. Comecei atendendo 3, 4 acidentes por mês, apesar de pouco, mas já era o suficiente para me manter a minha família. E eu sempre fui assim muito humilde. Eu sempre pedia para Deus que nunca faltasse trabalho para mim, para que nunca faltasse nada para os meus filhos. Nunca fui ambicioso de querer riqueza, não. Eu sempre pedia trabalho. E Deus sempre me atendeu. Nunca deixou que o trabalho faltasse, apesar das dificuldades, apesar de todos os obstáculos da vida, minha família nunca padeceu. Esses valores, esses princípios eu carrego até hoje, porque a empresa foi crescendo, foi se tornando conhecida. Inicialmente eu atendia os clientes da Bamerinos, alguns corretores aqui da região de Curitiba especificamente, mas logo a própria companhia pediu para que eu montasse, estendesse a minha área de atuação, passasse a atender Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eu busquei parceiros, treinei pessoas e comecei a atender outras regiões também, fechando aqui o sul do Brasil. Isso fez com que eu atendesse clientes de outras corretoras de outros estados. E naturalmente começou a haver indicação, né, dos corretores para que a Wagner passasse a atender clientes de outras companhias que eram de outras regiões, principalmente São Paulo, que sempre foi a capital das corretoras e das seguradoras. E aí, mais do que nunca, a Wagner começou a expandir, ser cada vez mais reconhecida. Chegou a um ponto de um gerente, diretor de uma companhia que eu atendo há 30 anos, me chamar e pedir para que eu montasse estrutura, bases para atender outros estados, principalmente o Norte e o Nordeste, onde eles tinham muito problema. Eu até cheguei a comentar na época, falei que seria muito difícil, porque regiões distantes, regiões que eu não conhecia e que não era fácil. Lembro como hoje que esse diretor falou para mim, olhou bem sério e falou: Jair,
Se fosse fácil, eu mesmo fazia. É. Se eu estou chamando você, é porque eu sei que você é capaz, que você tem capacidade para isso, que aos poucos você pode ir montando essa estrutura. E assim foi, estado por estado. Comecei no estado de São Paulo, subi para Minas Gerais, Bahia, e assim foi. Fechei todo o território nacional, uma estrutura gigante, profissionais capacitados, qualificados, treinados por mim mesmo. E a Wagner passou a atender a nível Brasil. Logo, esse trabalho a pedido do mercado segurador e corretores, clientes, se estendeu para todos os países do Mercosul, os países vizinhos, onde a Wagner também hoje atende com muita excelência. E isso foi ganhando corpo, tornando a Wagner cada vez mais conhecida. E nossas equipes sempre muito treinadas, muito dedicadas, prestando trabalho de excelência. Não tinha outro caminho senão realmente ser líder de mercado e ser reconhecido da forma como estamos sendo reconhecidos hoje. Ou seja, aquela voz que te falava o tempo todo, não é aqui o teu lugar, o que é teu está guardado, estava certo. E eu, graças a Deus, eu sempre confiei, sempre acreditei em Deus. E eu ouvia, mesmo em silêncio, e eu seguia os conselhos, mesmo que invisíveis, mas os sinais, aquilo que me puxava, que me fazia realmente mudar. O que era contraditório, porque você estava bem num lugar, não precisava mudar tecnicamente, né? Tem que ter muita confiança nessa voz. Acreditar em algo maior. Deus. Acreditar em algo maior, que é Deus. Porque quem é solteiro tem um projeto de vida. Quem é casado, quem já tem família, já tem filhos, tem que pensar, tem outra pegada, tem outra responsabilidade. Sim. Mas mesmo assim, eu fui autoconfiante. Mesmo assim, eu acreditei em mim. Tem uma frase que eu criei que é: acredite em Deus, acredite no seu potencial e desenvolva a sua sabedoria. Isso é uma frase que eu criei há pouco tempo, mas que desde a minha juventude eu acho que vinha praticando isso no dia a dia. A sabedoria é algo que Deus dá para você tão logo você nasce. E ela é um dom do Espírito Santo que Deus implanta em você quando você nasce. Mas cabe a cada um de nós saber desenvolver isso. É o livre-arbítrio. Então, eu tenho a convicção de que Deus sempre esteve comigo, que eu sempre aprendi a enxergar as oportunidades, usar a sabedoria, de saber falar com as pessoas, respeitar as pessoas, respeitar o próximo, independente das suas diferenças. Isso acho que faz um homem se tornar mais capacitado, mais qualificado para tudo na vida. Me explica o que faz exatamente a Wagner. A Wagner Reguladora, que eu sei que tem outras empresas que fazem mais algumas coisinhas. Mas a Wagner, qual o papel, qual é o produto que a Wagner, qual é o serviço que a Wagner entrega ao mercado? Pode não parecer, muitas vezes, aos olhos dos clientes, mas a Wagner tem um papel muito importante, um papel fundamental. A Wagner é uma empresa que ela é acionada quando um problema, um acidente se instala. A Wagner é acionada para ir atender um acidente, seja em qualquer lugar do Brasil ou do Mercosul, tomar todas as ações que são necessárias para resgatar a carga sinistrada, contratar um veículo de transbordo, contratar uma equipe de chapa, contratar uma equipe de vigilância, contratar uma empresa de guindaste, assumir todos os custos operacionais, que é uma carga muito pesada. Hoje, dentro de um processo que é fechado, uma cobrança de R$10.000, por exemplo, 8.500 são despesas de SOS. Porque a mercadoria não pode ficar fragilizada lá no local do acidente, Sim. correndo o risco de saque, correndo o risco de molhadura, de chuva e agravar os prejuízos. Nós temos uma responsabilidade gigante de fazer as coisas acontecer com rapidez e com muita assertividade. Qualquer erro, qualquer falha pode ser prejudicial e pode agravar os prejuízos.
Então, essa é a missão da VAG, fazer esse trabalho de resgate, isso no primeiro plano. O segundo plano é aquela carga resgatada para qual destino seguir. Muitas vezes, e esse é um trabalho conjunto com o cliente, que deve interagir sempre. Muitas vezes é o cliente que vai nos direcionar. Essa carga deve seguir o destino, essa carga deve retornar para a origem, ela vai ser trabalhada, ela vai ser reprocessada, e a VAG sempre acompanhando, fazendo a análise, a conferência, o que está bom, o que não está, o que está bom, o cliente incorpora o estoque, o que não está, faz o inventário. No final de todo esse processo, a gente montava um processo, montamos até hoje um relatório detalhado, né, sobre tudo que aconteceu desde o início do atendimento, quais os serviços contratados, quais os valores negociados, qual foi o prejuízo apurado para aquela mercadoria, quais as despesas totais do processo, e encaminhamos para a seguradora. Tá, mas nesse processo você falou que inclusive montou uma outra empresa para poder aprimorar esse processo. Perfeito. Fala um pouco disso. Uma coisa puxando a outra, né? Dentro do processo do atendimento e regulação de sinistros de transportes, surgiu a oportunidade e a VAG viu essa possibilidade de mostrar para o mercado segurador, para as seguradoras, que era possível fazer cotações e vendas de salvados com segurança jurídica, com transparência e reduzindo custos absurdos, que era toda essa logística de frete e transbordo, carga e descarga, armazenamento, custo do leiloeiro, e muitas vezes ainda, essas mercadorias ficavam lá meses armazenadas, às vezes tinha sumiço de cargas, mercadorias com validades já vencidas. Então, assim, o prejuízo era enorme. E a VAG começou a mostrar para as seguradoras que esse processo era possível ser feito antecipando todo esse processo. Ou seja, mesmo durante o processo de atendimento e regulação dos sinistros, a gente já poderia ir trabalhando a cotação sem que isso prejudicasse o processo de atendimento. Então, esse processo que a WSTO, Wagner, Serviços Técnicos Operacionais, hoje faz muita maestria, isso foi uma revolução no mercado de sinistro de transporte. A venda de salvados sempre foi um processo muito restrito, somente às seguradoras, sim, pela sensibilidade. Se não fosse pessoas sérias, empresas sérias trabalhando, poderia ter problemas, sem dúvida, por má índole, o que não era o nosso caso. A Wagner sempre atuou, tanto na estrada, nos atendimentos, como nas cotações de vendas salvadas, com muita responsabilidade, com muita transparência e seriedade. E isso fez com que a operação da WSTO dentro da Wagner, com uma equipe, inclusive, dedicada, focada e especializada em cotações e vendas de salvados, ganhasse corpo, ganhasse dimensão. Hoje temos vários profissionais dedicados nessa área, operamos em algumas companhias quase que com exclusividade total, não só na carteira de transporte, produtos oriundos de sinistros de transporte de rodoviários, mas trabalhamos também lotes particulares, onde outras reguladoras atendem, fazem cotações e mandam para a companhia. Com 30 minutos, 60 minutos de trabalho, a gente consegue às vezes dobrar o valor da oferta. Isso fez com que muitas seguradoras passem para nós vários lotes de outras reguladoras, lotes de sinistros que não são oriundos de transporte, que são do RD empresarial, do RD agrícola, máquinas super valiosas, mercadorias do transporte marítimo, lotes super valiosos. A Wagner tem trabalhado, tem ganho a concorrência, porque a seguradora usa outras empresas para fazer essas cotações também. E isso, então, mais do que nunca, consagra a Wagner e a WSTO como uma empresa comprometida, responsável e que realmente ajuda a trazer melhores resultados, que é o que interessa tanto para a seguradora quanto para o próprio segurado. Porque quanto menor o prejuízo, quanto menor a despesa de SOS, melhor é o resultado da apólice. Sim. E
dentro dessa variação empresarial, também tem a Eco. Me conta o que é, como funciona a Eco e qual a ideia do mercado. Considerando que eu tenho hoje 40 anos de trabalho dedicado ao seguro, atendimento e regulação de sinistros, um seguro de transportes, eu vivi a minha vida toda acompanhando todo e qualquer movimento com os sinistros. Alguns anos atrás, eu diria que cerca de 30, 25, 20 anos para cá, começou a surgir as questões ambientais. Acidentes rodoviários que geravam passivos ambiental. Mercadorias que contaminavam o solo, córregos, e a lei começou a ser mais exigente, cobrando ações dos transportadores para a limpeza dessas áreas agredidas, contaminadas, e começou a surgir empresas de atendimento à emergência ambiental. A Wagner, na época, apenas acompanhava esses trabalhos, monitorava, até dava suporte se necessário, mas não atuava, porque é um trabalho que requer conhecimento, estrutura, equipamentos, EPIs e profissionais altamente qualificados, treinados para exercer atendimento de alguns produtos específicos, principalmente aqueles classificados pela ONU como produtos perigosos. E começou a surgir a possibilidade, talvez, quem sabe Deus novamente, mostrando para mim que ali era mais uma oportunidade. Foi quando surgiu então a oportunidade de montar a EcoResponder, Emergência Química Ambiental, uma empresa que já nasceu com a força e o suporte de toda a estrutura da Wagner Reguladora, que hoje, em Campos, são quase 400 vistoriadores distribuídos em todo o território nacional. Essa equipe são preparados, treinados para chegar rápido no local, analisar o cenário todo e ver qual tipo de estrutura, qual tipo de equipamento, de veículo mandar para prestar o serviço. E a Eco, por mais que seja nova no mercado, está chegando a 5 anos, já está ganhando espaço, está ganhando campo, ampliando bases, ampliando estrutura, já está atendendo a nível nacional com parcerias, já atendemos a Argentina, Uruguai e o Chile com parcerias. Então, a EcoResponder veio para complementar o trabalho que a Wagner Reguladora sempre fez, que é atender bem e servir bem ao cliente, levar soluções para qualquer tipo de situação de sinistro. Fechou o ecossistema ou vem mais novidade por aí? Essas 3 empresas, sem uma intenção de fazer isso acontecer, ao longo dos anos foi acontecendo. E com a formação da EcoResponder, hoje, sem dúvida, a Wagner é a única empresa no Brasil e talvez no mundo que tem esse ecossistema para atender o transporte rodoviário de cargas, desde o início de um acidente simples, o processo de vendas salvados pelos melhores valores possíveis, com o menor custo de operação de SOS, e a EcoResponder, complementando todo o processo e o trabalho, fazendo as remediações, a descontaminação, limpeza das áreas contaminadas, fazendo a destinação desses resíduos por um valor justo e repovoando, repondo solo, grama, árvores, para deixar o local que estava contaminado em condições normais, tão bom, limpo e bonito como era antes da ocorrência do sinistro. Falta alguma coisa para fechar esse ecossistema? Na verdade, assim, nada na vida para e não pode parar. Sem dúvida, mesmo hoje já tendo o ecossistema montado, já temos e já estamos operando em novas frentes, novas áreas de trabalho. A Wagner já vem desenvolvendo um excelente trabalho de consultoria técnica, um trabalho que parece vir contra o nosso propósito, contra o interesse da empresa de ganhar, faturar, mas pelo contrário, nosso compromisso é com o cliente, é levar soluções. E esse trabalho de assessoria técnica visa o quê? Nós fazer análise de todas as avarias que vêm ocorrendo,
por que ocorre, como que ocorre, e levar uma solução para o cliente para diminuir o máximo possível o volume dessas avarias. No primeiro momento, você imagina que isso vem contra o propósito da reguladora, mas não. Nós queremos continuar ganhando a confiança do cliente. Sim. E, consequentemente, novos serviços serão nos oferecidos. Além desse trabalho que já está ganhando corpo, que é assessoria técnica, já estamos e vamos colocar em prática, se possível, ainda até o final desse ano, atender os 4 modais do transporte no Brasil. Hoje a Wagner atende com muita excelência o transporte rodoviário, temos experiência, expertise e já atendemos muito o transporte ferroviário. No passado, eu já atendi muito o transporte, a modalidade aérea e marítimo, que hoje a Wagner não está atuando, mas eu acredito que até o final do ano estaremos fechando o ciclo em todos esses modais: o rodoviário, ferroviário, aéreo e o marítimo também. E chegamos em 2024, 30 anos, né? Como é que vai ser? A gente já contou aqui como é que chegou aqui. E os próximos 30? Os próximos 30 anos promete tanto quanto prometeu esses 30 anos que estamos fechando agora, esse ciclo. O projeto, sem dúvida, já está desenhado, que é fechar os 4 modais, e com certeza nada vai parar. Aquilo que tem sido problemas para muitas famílias, para muitas grandes empresas, para mim é a solução. Hoje, falo isso de coração aberto, de forma muito consciente. Eu já tenho a minha sucessão já preparada. A Fabiane, minha filha, já está preparada para tocar os negócios, conduzir tudo isso que eles, inclusive, me ajudaram a construir até agora, até esses 30 anos. Tenho meu filho, o Anderson. Eu tenho 2 netos que já trabalham comigo há 8 e há 6 anos. Pessoas que já estão muito preparadas aqui dentro, que vão continuar sendo preparadas. E como eu sempre fui um cara profissional, humilde e inteligente, eu nunca coloquei um filho, um neto para assumir uma cadeira de gerência, de gestor de gerência, muito menos de diretoria, sem conhecer a operação do começo, meio e fim. Meus netos hoje são analistas, são atendentes. Vinícius já me acompanhou já em viagens comerciais, e esse é um futuro que eu espero que ele siga logo logo. Mas assim, enquanto eu não estiver 100% preparado, conhecendo a operação do começo, meio e fim, eu não solto eles na fogueira. Isso é um compromisso meu, isso é maturidade em preparar para eles poderem realmente assumir a cadeira, né, no momento futuro. E tem mais netos, que seriam a 4ª e a 5ª geração, sem dúvida, já estão prometendo que quando crescer vão trabalhar com o vô, vão trabalhar com a mãe. Então, eu queria que o mercado ficasse muito tranquilo e informados de que a Wagner está completando 30 anos, mas não tem data fim, não existe. Nós estamos começando ainda, estamos inovando, tivemos uma mudança gigante do ano passado para cá, uma reestruturação da empresa, mudança de sede, tudo para poder dar sequência nesse processo por mais 30, mais 60, mais 90 anos, mais quantos anos Deus quiser. E teve uma marca, né? Agora com 30 anos, vocês estão de sede nova. O que foi a mudança? Qual foi o objetivo? E conta um pouco dessa mudança para a nova sede. Com uma boa visão da Fabiane, nós contratamos uma equipe de consultoria, que na verdade eram 3 empresas, uma especializada em processo, outra especializada em enneagrama, pessoas, e outra em sistema, app e tudo mais. Essas 3 empresas se uniram, formaram uma equipe e começaram a acompanhar todo o processo, passo a passo da Wagner, mas acompanhando, sentado do lado dos colaboradores, vendo como é que entrava o processo,
quanto tempo levava para receber o comunicado daquele sinistro, quais as ações eram tomadas e aonde estava o gargalo. Dias, meses, fazendo esse trabalho de forma contínua. Foi oneroso, custou para a Vale, custou, mas valeu a pena, porque foram praticamente um ano de trabalho. O tempo que a gente levava, tinha processo que levava mais de 30 dias depois de pronto para ir para a seguradora. Enquanto eles estavam trabalhando todo esse processo dentro da Vale, nós conseguimos tirar processos com menos de 72 horas, atendendo na estrada, fazendo a apuração do prejuízo, vendendo os salvados e mandando o relatório para a seguradora em menos de 72 horas. Ou seja, acertamos na mosca, atingimos o nosso alvo, o nosso objetivo. E o pessoal da consultoria chegou e falou: perfeito, está ótimo, já. Eu falei: está ótimo. Eles falaram: não, ainda tem mais uma coisa importante que vai precisar acontecer. Eles falaram: você precisa sair desse ambiente. Vocês precisam procurar um espaço amplo, aberto, e montar uma estrutura onde todos estejam unidos, todos, operadores, gestores, gerência, diretoria. Tem uma salinha reservada para você, que é o presidente, que é o CEO, mas os demais, um ambiente só. Cara, aquilo gelou meu coração. Nunca imaginava isso na minha vida. Eu achei que isso podia ser, de repente, o meu fim. Eu não imaginava como é que os colaboradores iriam encarar isso. Se isso seria bom, seria positivo ou não seria. Porque seria uma mudança radical, de bairro, né? Para minha surpresa, cara, é a bênção de Deus, sem dúvida. Todo mundo adorou, gostou. Hoje, se você visitar a nossa empresa, se você conhecer a sede nova da Wagner, você vai ficar encantado. Você vai sentir uma energia muito forte, muito positiva, irradiante dentro desse ambiente. Os colaboradores novatos que começaram ontem, tendo a liberdade de poder conversar com o seu gestor, olhando para ele, se for preciso conversar com o gerente, olhando para ele, se for preciso conversar com a diretoria, olhando para eles, no mesmo ambiente. Um ambiente onde todos se ajudam, todos acabam interagindo, facilita inclusive o aprendizado, porque aquilo que o colega do lado está fazendo, ouvindo o conselho de alguém, está servindo de base de ensinamento para ele também. Hoje a Wagner tem aqui um centro de treinamento e as pessoas que vêm aqui têm o maior prazer de trabalhar na Wagner. A Wagner tem funcionários com 30 anos de casa, vários com 27, 25, 15, 10 anos. É uma das equipes mais preparadas. Eu brinco que a Wagner não é um zoológico, mas a Wagner tem uma equipe de feras que o mercado inveja, que o mercado gostaria de ter. Isso tudo por conta da minha simplicidade, da minha humildade, do meu coração puro de querer o bem para todos. Se hoje a Wagner não consegue pagar um salário melhor para todo mundo, porque as condições do ramo, do segmento não permitem. Mas eu não penso só em mim, eu não penso só na empresa, eu penso em todos, principalmente o cliente, que é o transportador, é o corretor, é a seguradora, que abriram as portas para mim no momento que eu mais precisava. Tem clientes que eu atendo há 40 anos, estão comigo, não é por acaso. Se o meu trabalho não fosse bom, se o trabalho da Wagner, de toda a nossa equipe não fosse bom, eles não estariam conosco até hoje. Sim, então, assim, esse é o legado que eu quero e vou deixar. Estou preparando meus filhos, meus netos, para que continue essa história e que leve esse legado adiante. Seja lá quantos anos for necessário, quantos anos Deus quiser. A Wagner, reguladora, WSTO, uma empresa focada, uma equipe própria, estruturada para atender os processos de cotações e vendas salvadas, que isso tem dado um resultado assim gigante para o mercado. Tem clientes que hoje têm resultado na pólice, porque a venda do salvado impacta diretamente nesses números, nesse resultado. A Apple Responde, uma empresa que veio para complementar todo o processo que ocorre em um acidente rodoviário.
A EcoResponde não está preparada apenas para atender o segmento rodoviário. A EcoResponde vai muito mais além do que isso. A EcoResponde faz todo um trabalho com excelência, remediando toda uma área contaminada decorrente de um acidente rodoviário, como também qualquer unidade industrial que hoje tenha um problema de um vazamento, um rompimento de uma válvula, vazamento de um produto químico. Já atendemos vários. A Eco está muito preparada para isso. A Eco, assim como a Wagner, não pensa apenas em ganhar trabalho e faturar em cima de serviço, em cima de emergência. Nós temos um trabalho preventivo importantíssimo, que é preparar os motoristas, treinar os motoristas, preparar a empresa, fazendo inspeções, fazendo análises de risco, para melhoria da estrutura, para justamente tentar evitar que muitas avarias que gerem grandes passivos ambiental possam ocorrer por um descuido, por uma manutenção indevida de um veículo, de um equipamento. A Eco oferece esse serviço justamente, também parece que isso vem contra os interesses da empresa, mas não, isso é para servir o cliente. A gente não quer que o cliente tenha tantos problemas, tantos prejuízos, mas quando tiver, estamos ali preparados para atendê-lo. Isso é um diferencial de mercado que, na verdade, não existe. A Eco, além do diferencial, que é toda a estrutura da Wagner, dando essa pronta resposta, que auxilia e ajuda muito na redução dos custos finais de um atendimento, da emergência, a Eco tem toda essa estrutura de treinamento, orientação, simulados, para ajudar o cliente a ter um número menor de avarias, de sinistros. Esse é o nosso propósito, para a Wagner, WSTO e pela EcoResponder. Eu quero deixar uma mensagem de agradecimento profundo a todos aqueles que há 40 anos atrás abriram as portas para mim, confiaram na minha pessoa, no meu potencial, no meu profissionalismo, corretores, seguradores e principalmente, né, depois que eu montei a Wagner lá em outubro de 1994, que abriram as portas para que a Wagner entrasse nesse mercado, confiando, acreditando no nosso trabalho, no nosso potencial, divulgando a marca, o nome da Wagner, indicando como sugestão, tendo a preferência pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço. Um agradecimento profundo, porque a Wagner é hoje o que é e chegou nesse patamar dos 30 anos, graças a vocês. Vocês foram fundamentais para que isso tudo acontecesse. Não tem outras palavras senão um agradecimento enorme. E pedir que Deus sempre nos abençoe, especialmente a vocês, para que vocês continuem valorizando, indicando, reconhecendo a Wagner como uma empresa séria, uma empresa que se preocupa não só com o trabalho que recebe, mas com o nível de excelência do serviço prestado a vocês, seguradoras, corretores, segurados. E queria deixar uma mensagem que me marca, que gostaria que vocês analisassem e refletissem. Acreditem em Deus, acreditem no seu potencial e desenvolvam a sua sabedoria. Isso eu fiz a minha vida toda e acredito que aquele que seguir esses princípios, esses mandamentos, vão prosperar. Sem sombra de dúvida, vão prosperar. Perfeito. Gente, fechou? Obrigado. Parabéns pelos 30 anos e parabéns pela empresa. Sensacional. Obrigado.